turma! A nossa aula de hoje é de história. Professora, não tem página. Verdade, as páginas começam na página 18 e vai até a página 30. É uma revisão de todo o conteúdo sobre diferentes formas de lazer do município. A professora primeiro vai falar um pouco sobre o que é um lazer, né? E depois vai dizer como que ele acontece dentro do município, dentro da cidade e no campo. Primeiro, a professora também quer dizer que toda revisão de hoje, se você prestar atenção na atividade de hoje, você consegue realizar a sua avaliação, que a professora já vai marcar para a semana que vem, tá? Já é a revisão praticamente. Na próxima semana, a professora talvez até repita este mesmo vídeo de revisão, porque neste vídeo vai estar tudo explicadinho. Também a professora vai disponibilizar, tanto pelo WhatsApp quanto no Positivo On, uma atividade que você vai fazer no caderno. Você vai escrever no caderno, responder no caderno e na aula ao vivo a gente vai fazer a revisão e responder estas perguntas que também já estão relacionadas à sua avaliação. Porque a professora quer mesmo que você tire 10, né? Que você vá bem na prova, que você compreenda. Esse assunto sobre, esse conteúdo, né, sobre lazer é um assunto fácil, todo mundo sabe, todo mundo conseguiu responder os exercícios, a gente já falou bastante sobre isso. Então, iniciando no seu livro, falou assim, olha só, neste capítulo você vai estudar outras atividades realizadas no campo e na cidade, mas desta vez observando as possibilidades de diversão, cultura e lazer na atualidade e em outros tempos. Então, a gente vai ver algumas formas de lazer que aconteceu tempos atrás e que isso continua até hoje, né? Formas de lazer que é cultura, que é ensinamento, que é aprendizagem, né? Formas de lazer que é só mesmo diversão. Forma de lazer também realizada no campo, que também é aprendizado, que também é ensinamento, que também existe a diversão. Lazer só acontece para adulto ou para criança? Não, o lazer ele é voltado para todas as faixas etárias, desde o bebezinho, que já tem as suas estimulações, os seus locais que a mamãe e o papai leva aquele bebê para estimular, para ver coisas diferentes, para ver um ambiente diferente, já é uma forma de lazer para aquele bebê, que ele saiu do ambiente da casa dele e está em uma praça, tomando um ar livre, já é um lazer. Também acontece para criança de qualquer faixa etária, para adolescente, para adulto, para idoso e até para a quarta idade. Que idoso da terceira idade é a partir dos 60 anos, olha a novidade. E já está saindo aí a nova nomenclatura que vai dizer que também existe o idoso da quarta idade. Pensa que é quando você já completa 80 anos. Entre 80, 90 e 100 anos já é quarta idade. Então, existe lazer para todas as faixas etárias, tá? Existem vários tipos de lazer que a professora não consegue nem mencionar todos aqui. E aí diz,
Desde antigamente, desde antes, há muito tempo atrás, surgiu o cinema, surgiu o circo, surgiu o teatro, que acontece até os dias de hoje. Quando eu vou ao teatro, é uma forma de aprendizagem, é conhecimento, é entretenimento. Quando eu vou ao cinema, que eu assisto um filme, o filme também está me passando uma mensagem. É um lazer com aprendizagem. Quando eu vou a uma praça pública, eu vou apenas me divertir, eu vou passear, eu vou ver coisas novas. Existe aprendizagem ali? Sim, também. Mas quando eu vou ao teatro, quando eu vou ao museu, quando eu vou ao cinema, quando eu vou a uma exposição de obras, eu estou indo a uma atividade de lazer mais cultural. Está passando ensinamentos, eu estou aprendendo alguma coisa. Diferente de quando eu estou indo a um jogo de futebol. É um lazer diferente, não é um lazer cultural, tá? Todas essas atividades, teatro, circo, museu, exposição de obra de arte, quando eu vou a uma feira de livro, né? Quando eu vou a uma livraria comprar um livro, que é algo que vai me dar prazer, que também é um lazer. Quantas vezes a gente vai em uma livraria e fica lá admirando os livros? É uma forma de lazer? Também, porque eu estou indo em busca de novos conhecimentos, de novos entretenimentos. Tem gente que se diverte só em ler um livro, porque um livro faz com que a gente viaje pelo mundo, que a gente aprenda coisas novas sem sair de casa, né? Então, assim, na cidade existe todo esse tipo de lazer, né? E aí a professora vai lá para o seu livro, e fala assim: lazer nas áreas urbanas e rurais do município. Então a professora está falando tudo da área urbana, dessas atividades de lazer que acontece dentro de um município, mas dentro da cidade, na área urbana. Aí fala assim: opções de lazer das áreas urbanas do município. Ir a museu, parques, praças, por exemplo, são algumas opções de lazer e diversão. O cinema e o teatro também são possibilidade de entretenimento cultural, que foi o que a professora acabou de falar. Esses espaços são construídos para receber determinado número de pessoas. Por isso, normalmente é necessário adquirir ingresso na bilheteria do local. Em outras situações, as representações de teatro e a exibição de filmes pode ocorrer em lugares públicos e em até espaços abertos, mas geralmente acontece mesmo dentro de espaço fechado, tá? Quando leva a questão de você pagar o ingresso, de você entrar. Tá? Mas existe várias formas de fazer teatro em espaços abertos, em praças públicas, onde as pessoas podem irem lá somente para se divertir mesmo, somente por entretenimento e por ter o desejo e o gosto por atividades cultural. Tudo bem? O que mais acontece dentro da cidade? Circo, praça públicas, que mais que eu posso pensar aqui agora? Shows, né? Quando eu vou no show de um cantor que eu gosto, quando eu vou ao shopping passear, também é entretenimento, quando eu vou a um museu, é entretenimento. Então existe uma diversão, é que assim, aqui agora a professora não lembra de tantos assim, sabe? Vai vindo na cabeça e a professora vai falando, mas existem várias formas de lazer, cada um com a sua
especificação, cada um com um jeito de ser, cada um com um ensinamento. E você, né? E aí você para pensar, o que te dá prazer? Qual é o tipo de diversão que você gosta? Então fica aí pensando, de repente você pode contar para a professora. São Paulo mesmo, existe vários, uma imensidão. Até quando você vai ao barzinho, é uma forma de lazer, você está indo para se divertir. Então existe vários, cada pessoa tem os seus gostos. O circo surgiu há muito tempo, bem antes do cinema. Lembra que a professora explicou lá todo o processo que se iniciou o cinema? Quanto tempo durou o filme, que foi, acho que 50 segundos, sabe? E as pessoas iam lá só para ver aquilo. Pensa, menos de 1 minuto já acabou o primeiro filme. Então, são desejos, são formas de diversão em que as pessoas iam, como até hoje. Tem gente que não consegue ficar uma semana sem ir ao cinema, uma semana sem ir a um show, né? Existem os shows fechados, existem os shows em ambientes abertos. Então, cada um gosta de um jeito. Depois, existe, pulei aqui, tá, isso mesmo. Também existe a forma de lazer no campo. E aí no campo diz assim, vamos lá, forma nos municípios, no campo, a área urbana. E no município tem pessoas que vão para conhecer a agricultura, para conhecer uma pecuária intensiva ou extensiva, como eu já expliquei para vocês. Tem gente que sai da cidade para ir no campo para brincar na tirolesa, né? Para ir a uma cachoeira, para ir ao ar livre, tomar um pouco de ar sem estar poluído. Tem praças públicas, né? Nas pequenas, não é cidade, na área rural. Tem locais que são comunidades e ali tem uma pracinha e as pessoas daquele ambiente vão até ali se divertir. Tem rodeio, tem circo, tem alguns parques de diversão que monta ali, parques pequenos que monta ali naquela região, né, por um determinado tempo, para levar diversão para aquelas pessoas. E assim vai. Também existe, quando a professora falou lá na cidade, o tipo de lazer que é público e que é privado. Quando que é privado? Quando eu preciso pagar para entrar, para assistir. Quando é público, quando eu vou e não preciso comprar um ingresso em uma praça pública, por exemplo. Uma outra coisa que falou também aí nas formas de lazer o lazer e a preservação dos ambientes naturais. Exemplo, vários locais que é de ambiente natural está na área rural, como por exemplo, como é que eu posso falar aqui? A preservação de espaço natural, onde se cria, onde se cuida de animais que estão em extinção, né? Onde tem áreas verdes preservadas, fechadas, que não podem ser cortadas, nem que o ser humano pode ir lá destruir, que tá lá só mesmo aquele ambiente conservado para manter aqueles animais vivos, para esses animais poderem se reproduzirem e criar mais animais. Também isso também está praticamente e sempre na área rural, que também é uma forma de diversão. Você vai lá para conhecer esse ambiente. Aí fala assim, as festas tradicionais também de comunidade também está na área rural. Lembra que eu falei das festas de padroeiro, que isso acontece muito com os
na religião católica. E lá no seu livro fala da festa do padroeiro de São Pedro, que acontece numa comunidade de quilombo. E lá esse pessoal vive da agricultura, então as pessoas vão até lá. Quantas pessoas viajam para ver uma plantação de café, uma plantação de uva? Tudo isso é uma forma de lazer que acontece no campo. Tudo bem? A professora vai passar o exercício, você vai responder, que já é a sua revisão para a avaliação. Tudo bem? Um beijinho para vocês.